Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder. Se o maior inimigo da sua vida não fosse outra pessoa, mas alguns hábitos que você repete todos os dias. Muitas vezes, culpamos a falta de dinheiro, a falta de oportunidade, a sorte, as pessoas, mas ignoramos algo muito mais perigoso: as pequenas decisões que tomamos diariamente. A sua vida é o resultado das decisões que você repete todos os dias. O problema é que essas decisões parecem inofensivas. Vou deixar para amanhã. Depois eu começo. Hoje não faz diferença, só que faz, e muito, porque amanhã vira a semana, vira um mês, e quando você percebe, anos já se passaram. Que destrói sua vida raramente acontece de uma vez, acontece aos poucos. Foi estudando o estoicismo que eu entendi uma verdade difícil de aceitar. Nós não somos transformados por grandes acontecimentos. Somos transformados pelos hábitos que escolhemos manter. E talvez o hábito que esteja impedindo a sua evolução não seja aquele que você imagina. Pequenas escolhas criam grandes destinos. Hoje eu quero mostrar a você quais são esses hábitos e como começar a mudar antes que seja tarde. Fique comigo até o final, porque um deles pode estar fazendo parte da sua rotina nesse exato momento. Existe um inimigo que não faz barulho. Ele bate a sua porta, não avisa quando chega. É mesmo, assim consegue destruir sonhos. Esse inimigo é o hábito de adiar, que adia a vida, acaba assistindo o tempo passar. Você diz que começa segunda-feira, depois diz que espera o próximo mês, depois o próximo ano, e sem perceber, transforma uma decisão de alguns dias em anos de espera. O tempo não espera. Quem decide esperar, os estoicos ensinavam que cada dia é uma oportunidade. Mas essa oportunidade só existe no presente. O ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. Tudo que realmente existe é o agora. Quem muda hoje muda o futuro. Talvez você esteja esperando sentir motivação, mas a motivação costuma aparecer depois da ação, não antes dela. Comece pequeno, mas comece. A sua vida começa a mudar no dia em que você parar de esperar. Existe uma prisão que não tem grades, ela não tem muros, não tem cadeados, e mesmo assim, milhões de pessoas vivem presas dentro dela. Sabe qual é essa prisão? A zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos envelhecem. No começo, ela parece segura. Você acredita que está evitando riscos, que está esperando o momento certo, mas aos poucos percebe que não está vivendo, está apenas repetindo os dias, as mesmas desculpas, os mesmos medos. Quem vive sem desafios
também vive sem evolução. Os estoicos acreditavam que o desconforto faz parte do crescimento, porque é justamente nas dificuldades que descobrimos do que realmente somos capazes. Se tudo fosse fácil, você nunca desenvolveria coragem, disciplina, resiliência. A dor passa, o arrependimento pode durar a vida inteira. Hoje faço a pergunta para si mesmo: você está construindo a vida que deseja ou apenas sobrevivendo mais um dia? Existe uma enorme diferença entre estar vivo e realmente viver. A sua liberdade começa no momento em que você decide enfrentar o que mais teme. Existe um momento que muda completamente a vida de uma pessoa. Não é quando ela ganha mais dinheiro, não é quando recebe uma grande oportunidade, nem quando tudo começa a dar certo. É quando ela decide parar de fugir da própria responsabilidade. A vida começa a mudar quando as desculpas terminam. É fácil colocar culpa na falta de tempo, na falta de dinheiro, na falta de apoio. Difícil é olhar no espelho e admitir que muitas vezes somos nós que estamos atrasando a nossa própria vida. O maior obstáculo da sua vida pode estar dentro de você. Os estoicos acreditavam que ninguém controla tudo o que acontece, mas todos podem controlar a forma como responde às dificuldades. Você pode reclamar ou pode aprender, pode desistir ou crescer. Essa escolha sempre será sua. A sua reação define muito mais o seu futuro do que seu passado. Talvez você tenha esperado a vida inteira que alguém acreditasse em você, que alguém estendesse a mão, que alguém mudasse a sua história. Mas a verdade é simples: ninguém pode viver a sua vida por você. A decisão que você adia hoje pode ser a vida que você pede amanhã. Talvez você esteja esperando que sua vida mude sozinha, que apareça uma grande oportunidade, que tudo fique mais fácil, que o medo desapareça. Mas existe uma verdade que poucas pessoas aceitam: a mudança nunca começa do lado de fora, ela começa dentro de você. Quem muda a mentalidade muda o destino. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje, precisa apenas tomar uma decisão, a decisão de não aceitar mais viver no piloto automático, porque toda grande conquista nasce de uma pequena escolha. Pequenas escolhas feitas todos os dias criam grandes resultados. Marco Aurélio escreveu que a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Pense nisso. Se os seus pensamentos forem negativos todos os dias, como você espera construir uma vida positiva? A mente é como aquilo que você cultiva
é aquilo que cresce. Você se torna aquilo que alimenta todos os dias. Hoje, você pode continuar fazendo tudo da mesma maneira, ou pode decidir escrever um novo capítulo da sua história. Não espere o momento perfeito. Comece com o que você tem. Comece de onde você está, mas comece. A sua nova vida não começa na segunda-feira. Ela começa na decisão que você toma hoje. Existe uma pergunta que quase ninguém gosta de responder. Como estará sua vida daqui a 5 anos? Você continuar exatamente como está hoje? Essa pergunta incomoda porque ela revela uma verdade. O futuro é construído pelas escolhas que fazemos agora. Que não muda hoje, repete o mesmo amanhã. Muitas pessoas sonham com uma vida diferente, mas continua alimentando os mesmos hábitos, as mesmas desculpas, as mesmas decisões. Esperam um resultado diferente. Não existe nova vida com as mesmas atitudes. Os estoicos nos ensinam que cada dia é um presente, uma nova oportunidade de parar a agir, não parar a lamentar. Você não pode mudar tudo hoje, mas pode mudar a direção da sua caminhada. E muitas vezes é isso que muda uma vida inteira. Pequenas mudanças de direção levam a grandes destinos. Talvez você esteja esperando sentir confiança, mas a confiança nasce quando você começa, não antes. Cada passo dado enfraquece o medo, fortalece a coragem e aproxima você da pessoa que deseja ser, tornar. O futuro que você sonha começa com a decisão que você toma. Essa é a diferença entre pessoas que mudam de vida e aquelas que continuam presas ao mesmo lugar. Não é a inteligência, não é sorte, nem dinheiro, é a decisão de não desistir, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando o resultado demora, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Quem persevera mais um dia chega onde muitos desistiram. A vida recompensa quem continua, não quem começa cheio de motivação, mas quem permanece firme. Quando a motivação desaparece, porque a disciplina sempre vence o entusiasmo passageiro. A disciplina constrói o que a motivação não consegue manter. Talvez você tenha caído, talvez tenha errado, talvez tenha pensado em desistir. Mas quando você continua tentando, a sua história ainda está sendo escrita. Não permita que um capítulo difícil defina o final da sua vida. Quem não desiste sempre tem uma nova chance de vencer. Quando esse vídeo terminar, não volte a viver da mesma maneira. Escolha uma única atitude, uma mudança, um compromisso com você mesmo. Porque as grandes transformações começam com pequenas decisões repetidas todos os dias. A vida que você sonha está do outro lado da decisão
que você adia, a decisão é sua. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você ainda acredita que pode mudar. Eu quero que você nunca perca isso, porque a esperança é o primeiro passo para a transformação. A sua vida não muda quando o mundo muda. Ela muda quando você muda. Talvez ninguém tenha acreditado em você. Talvez você tenha ouvido que não conseguiria. Talvez tenha colecionado mais derrotas do que vitórias. Mas nenhuma dessas coisas tem o poder de decidir seu futuro. A decisão continua sendo sua todos os dias. O passado ensina, mas não define quem você pode se tornar. Quando esse vídeo terminar, não volte a viver no automático. Escolha apenas uma atitude, uma mudança, uma decisão, porque ninguém muda de vida em um único dia, mas uma decisão tomada hoje pode mudar todos os dias que virão. Seu futuro começa com uma decisão que você toma agora. Se esta mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu escolho mudar. Quero ler a sua resposta e acompanhar sua evolução. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui toda semana você encontrará reflexões para fortalecer a sua mente, desenvolver a disciplina e construir uma vida com mais propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Você não pode mudar seu passado, mas pode começar a escrever um novo futuro a partir de agora. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua caminhada. Até a próxima.